Dentro de instantes terá início a cerimônia de assinatura de atos. Solicitamos a todas e todos que tomem seus assentos e que mantenham seus telefones celulares no modo silencioso. Ladies and gentlemen, the signing ceremony of acts will begin shortly. We kindly ask that everyone take their seats and keep their mobile phones on silent mode. A gente não vai ter tratos, né? Tá bom. Ela vai falar em inglês, ela vai ter uma intérprete ali. O nosso pessoal da TI disse que está aumentando aqui o volume, pessoal. Vocês podem dar um feedback? Está melhor? Tá bom? Fechou. Senhor, Vieira é um pouco mais pequeno que mim. Good? You got it?
Minister Vieira meet with the Prime Minister outside her hotel before they come? How do we know when to come? They should come from the other door, I think, not from this door. Okay. But they're coming in together, right? So I think so, Yeah, because yeah. I will present them together. yes. So when do we go? When do we go to that door? Is anyone bringing us there? Can you ask that lady? Yes, they are. Mas você não mandar mensagem quando ele for pra anunciar? Tá bem. Ela falou pra eu já. Tá. Cópia. Eu não consigo dizer exatamente o conteúdo dele. Aham. Tá, manda bala.
Alô? Não, eu tô aqui.
2-0. 42-0. Tá quase 60 minutos. Quase 60 minutos. Ainda bem que não. 30 minutos dá pra fazer muita coisa. Quero ver esse renda, né? Seu colega aposentado. Você está junto com o Joel na assessoria de imprensa? Roberto. Como é seu nome? Marcelo. Sou seu colega muito mais velho e, graças a Deus, aposentado. E agora eu sou vice-presidente do Conselho de Comércio Exterior. Porque no fundo o que a gente faz é o Conselho de Comércio Exterior, que externo comercial. Os assessores, essa área. Um departamento muito bom de relações internacionais, muito preparado. Eu brinco com eles assim. Meu maior elogio para vocês é o seguinte: vocês escrevem tão bem quanto Itamaraty. Como chefe de gabinete, quando eu era secretário-geral. Veja, eu senti falta, eu sinto. O tempo da gente já estava passando. Você não pode. Mas eu sinto falta da nossa casa. Eu sinto me sinto muito bem. Você não pode deixar de atender. Mesmo que você não saiba muito alguém que não está na sua lista vai chamar em algum momento. Eles estão onde? As Américas, uma era Bonin, que era lá sobre o Caixa Antigo, e a Dona Inês, que era faz o Pacto Amazônico. Eu trabalhei nas duas, peguei a Dona Inês. Aí, esse quarto, eu saí
tinha perdido e eu comecei a contar a minha trajetória. Eu não cheguei ao ponto que o embaixador Madrid trabalhou comigo. Madrid. É meu sonho de postular. Madrid está feliz hoje que está fazendo Ó, 60 minutos de jogo já. Também não. já está no segundo. Já está no segundo. Eu achava a França mais consistente do que a Espanha. Eu estava achando a França mais consistente. Jogando. Senhoras e senhores, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand. Ladies and gentlemen, the Minister of Foreign Affairs, Mauro Vieira, and the Minister of Foreign Affairs of Canada, Anita Anand. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, assinam acordo entre a República Federativa do Brasil e o Canadá sobre assistência mútua administrativa em matéria The Minister of Foreign Affairs, Mauro Vieira, and the Minister of Affairs of Canada, Anita Anand, will now sign between the Federative Republic of Brazil on mutual administrative assistance in customs matters. A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, assina um memorando entre a Secretaria de Comunicação e Promoção do Jornalismo e da Educação Midiática. The Minister of Foreign Affairs of Anita Anand will now Memorandum of Understanding between the Secretariat of the Social Communication of the Federative Republic of Brazil and the Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada on cooperation on information integrity, combat Daremos início à declaração à imprensa do Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira,
Vieira and the Minister of Foreign Affairs of Canada, Anita. Todos, hoje tive a satisfação de em um contexto internacional marcado por conflitos e pela crise do multilateralismo, a parceria estratégica entre Brasil e Canadá é especialmente relevante e oportuna. Este ano, além disso, Brasil e Canadá celebram 85 anos de relações diplomáticas, um marco que reforça a solidez e a maturidade dos nossos laços bilaterais. Realizamos reunião de trabalho abrangente, na qual examinamos os principais temas da agenda bilateral e internacional. Na área econômica, discutimos o comércio e os investimentos entre os dois países, inclusive o andamento das negociações Mercosul-Canadá. O Brasil lidera as negociações deste acordo de livre comércio em nome dos países do Mercosul nas negociações com o Canadá. Analisamos igualmente oportunidades de ampliação dos fluxos de comércio e investimento e temas de interesse comum para os nossos setores produtivos. Também passamos em revista a cooperação bilateral em matéria de meio ambiente, mudança do clima, energia e mineração. A ministra Anita Anand anunciou novos investimentos canadenses em 2 projetos de empresas brasileiras na área de infraestrutura e energia sustentável. Conversamos também sobre iniciativas de cooperação em defesa e no enfrentamento ao crime organizado transnacional. No campo da ciência e tecnologia e inovação, examinamos possibilidades de cooperação em inteligência artificial, infraestrutura digital, telecomunicações e pesquisa científica. Registramos, nesse contexto, a próxima reunião do Comitê Conjunto em Ciência, Tecnologia e Inovação Brasil-Canadá, prevista para ocorrer em setembro próximo, em Brasília. Na dimensão política, trocamos avaliações sobre temas globais e regionais. Aqui, na Fiesp, nos reunimos com representantes do setor privado com o objetivo de trocar opiniões sobre os nossos laços de comércio e investimento, bem como para identificar oportunidades para o setor privado dos 2 países. Por fim, acabamos de assinar o Acordo sobre Assistência Mútua em Matéria Aduaneira, instrumento destinado a fortalecer a cooperação entre as administrações aduaneiras dos 2 países e a contribuir para a facilitação do comércio bilateral. Além desse acordo, registramos a recente assinatura de memorando de entendimento sobre cooperação sanitária em vigilância sanitária e saúde ambiental entre os nossos respectivos ministérios da saúde. Tratamos também da conclusão das negociações de 2 importantes instrumentos de cooperação bilateral. O memorando de entendimento entre o Ministério das Relações Exteriores do Canadá e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República sobre integridade da informação, combate à desinformação e promoção do jornalismo e da educação mediática. E segundo, o Plano Operacional sobre assistência mútua em matéria de incêndios florestais, que materializa memorândum de entendimento sobre manejo integrado do fogo firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima e Natureza do Canadá, à margem da COP30. Mais uma vez, queria agradecer de público a visita da ministra Anita Anand ao Brasil, que demonstra a importância das relações bilaterais e a qualidade do diálogo que mantemos entre nossos países, discutindo temas de ampla gama de interesse, nos quais
temos grande coincidência de posições e nos quais trabalhamos juntos para aprofundar as nossas relações bilaterais. Portanto, uma vez mais, prezada ministra, muito obrigado por sua visita no dia de hoje, que é o testemunho da importância dessas nossas relações e que prepara o caminho para novos atos e novos acordos entre os nossos países, que serão em breve assinados, e para a preparação também da visita que esperamos possa ocorrer ainda no corrente ano, do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Muito obrigado a todos e muito obrigado à ministra. Com a palavra, a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand. The Minister of Foreign Affairs of Canada, Anita Anand, now has the floor. Good afternoon, bon après-midi, boa tarde. It's a pleasure to be here in Sao Paulo avec tous et tout dans la salle. It's so wonderful to be here in Sao Paulo with all of you. Minister Mauro, thank you so much for your warm welcome and for Brazil's incredible hospitality. Comme j'ai dit, je voudrais être ici avec vous, et maintenant je suis ici avec vous. It's an honor to be here to strengthen one of Canada's most important partnerships in the Americas. We're celebrating 85 years of diplomatic relations between Canada and Brazil. And I sat with you and President Lula in South Africa and promised to come to ensure that we are continuing to solidify our bilateral relationship, and I'm so pleased to be here. Today marks more than a bilateral meeting. It marks many years of friendship and many more to come. It reflects a shared commitment to deepening our relationship at a time when the world is becoming more complex, more uncertain, and more interconnected. As the Prime Minister has mentioned, there's a rupture in the global economy and countries are realigning themselves and diversifying their relationships. Canada and Brazil are forging even stronger relations. And we today discussed the fifth round of topics in the strategic partnership, and our conversation focused on climate change and environmental sustainability, including the necessity to fight against deforestation. We discussed critical minerals and mining, as well as defense and security, trade and investment, AI and new technologies, as well as people-to-people ties. We are continuing today and going forward to reaffirm the Canada-Brazil relationship. We are partners not only in trade, but in advancing prosperity, security, innovation, and sustainable growth. And today I have three announcements to outline. First, we signed the Customs Mutual Assistance Agreement. By strengthening cooperation between our customs authorities, we will improve border security, facilitate legitimate trade, and combat customs-related crime more effectively. Second, we announced in aggregate $150 million in new Canadian funding for commercial investments in Brazil. These investments are going to strengthen infrastructure in the energy area as well as support sustainable economic development. One of the projects, for example, involves replacing fossil jet fuels in order to reduce aviation emissions. That's just an example of shared commitment to shared values, including in the environmental sustainability area, but also in the aviation sector. These investments are made through FinDev Canada, and they demonstrate tangibly the value of strong G2G, government-to-government cooperation. We're building opportunities for businesses, we're building opportunities for workers, as well as forming long-lasting partnerships that benefit the people in both of our countries. We also strengthen cooperation, thirdly, in public health, science, and innovation through the signing of a memorandum of understanding on health sector cooperation. Together,
Canada and Brazil can accelerate research and share expertise and develop solutions that improve lives. So you can see from these three announcements alone that it was a productive day today. It's a productive relationship, and we are committed to moving forward with our strategic partnership at even deeper levels. We want to also remind you of the historical context in which we're operating. Canada has been investing in Brazil for more than a century, and this year we celebrate 85 years of diplomatic relations. In economic terms, let me just say that last year, bilateral merchandise trade reached nearly $15 billion Canadian, an increase of more than 15% over the previous year. And these numbers alone reflect a growing confidence in the partnership, but they also point to greater potential. To be clear, Canada is a trusted partner for Brazil in aerospace, in defense, in advanced manufacturing, in critical minerals and mining, in clean energy, and in digital technologies and artificial intelligence. Brazilian companies are equally important contributors to Canada's economy, investing in mining, agriculture, finance, pharmaceuticals, and other key sectors. In fact, we just came from a meeting with the members of the business community where we discussed the importance of links, economic links in fertilizer, in agriculture, in mining, in critical minerals, and in the aerospace sector generally. So if you take all of this together, what we are committed to is helping businesses succeed by strengthening resilient supply chains, diversifying markets, encouraging innovation, and creating sustainable economic growth. Brazil is Canada's largest trading partner in South America. It's one of our closest partners on the global stage, and it is in leadership in these areas of shared priority, climate action, biodiversity, food security, human rights, that makes Brazil an absolutely indispensable partner as we address the defining challenges of our time. Cette relation est importante pour le Canada. Elle repose sur des valeurs communes, la démocratie, le respect du droit international, le multilatéralisme et la souveraineté. Ces valeurs nous rapprochent et nous permettent de relever ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain. And that shared commitment also strengthens our resolve to expanding trade, including our support for high-quality, mutually beneficial free trade agreement between Canada and Mercosur. In an increasingly uncertain world, Canada and Brazil are choosing partnership over isolation, cooperation over division, and opportunity over complacency. And to that end, we are also pleased to announce that the next meeting of the Brazil-Canada Joint Science and Technology Cooperation Committee will take place on September 16th, 2026, this year, in Brazil. Together, we will build stronger economies, more resilient societies, and a more sustainable future for our citizens. The relationship between Canada and Brazil has never been more important, and I am confident that the best days lie ahead. Thank you. Obrigado. Merci beaucoup. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, responderão a algumas perguntas de profissionais de imprensa, aos quais se pede que se identifiquem e mencionem um veículo de imprensa que representam. The Minister of Foreign Affairs, Mauro Vieira, and the Minister of Foreign Affairs of Canada, Anita Anand, will now take some questions from media representatives who are kindly asked to identify themselves and the outlet they represent. So, Foi. Sou a Malu Maza da TV Globo. Boa tarde, good afternoon. Gostaria de saber, ministro, em que medida que
essas conversas com o Canadá e outras que o senhor vem tendo, né, de busca de novos parceiros comerciais e também ampliação de relações que já existem, dentro desse cenário aí do tarifaço, qual que é o balanço que o senhor faz dessa busca do Brasil com relação a essas parcerias, em que momento que nós nos encontramos nessa busca, e com relação ao tarifaço também, quais seriam as decisões que podem ser divulgadas nesse momento? Bem, com relação ao comércio bilateral, à parceria, aos investimentos, com o Canadá especificamente, devo dizer que é muito importante, como a própria ministra Anita Anand mencionou, nós temos 85 anos de relações diplomáticas estabelecidas, temos mais tempo ainda de investimento e é praticamente 100 anos. Um consulado americano existe no Brasil, antes mesmo do estabelecimento das relações diplomáticas, portanto, são relações maduras, sólidas, antigas e muito positivas. Nós atingimos, como dito pela ministra Anand, praticamente 15 bilhões de dólares no comércio bilateral. Os investimentos entre os nossos países são muito grandes, são cerca de 20 bilhões de dólares do Canadá no Brasil e 15 bilhões de dólares do Brasil no Canadá, portanto, é um mercado importante, é uma parceria muito próxima, muito intensa, um grande entendimento entre os nossos chefes de Estado que levaram a esse avanço. Esperamos que seja ainda em futuro próximo aumentado, inclusive com a presença do primeiro-ministro do Canadá, que tem uma visita ainda sem data, mas já organizada ou em organização e preparada para algum momento nos meses futuros. A relação com o Canadá é a prova da qualidade de boas relações e da forma com que o Brasil e o governo do presidente Lula quer levar as relações de diversificação de parceiros comerciais. O Brasil tem importantes parceiros na União Europeia, nos Estados Unidos, na União Europeia, na Ásia, no sudeste da Ásia, na China e em várias regiões do mundo. O Brasil está presente na África como um todo. O Brasil tem um comércio muito equilibrado com todos os continentes, em todos os países, e é esse o nosso objetivo. Há novas fronteiras comerciais, como na Ásia, por exemplo, a ASEAN, Associação do Sudeste Asiático, de Nações do Sudeste Asiático. Eu estarei viajando semana que vem para Manila, onde será realizada a reunião, a cúpula anual. Estarei representando o Brasil e o presidente Lula, que não poderá viajar nessa ocasião, mas é mais um grupo de países, são 11 países na atualidade, que tem uma importante parcela e crescente parcela do comércio brasileiro, além de países importantes com os quais nós mantemos consultas políticas e um entendimento político muito grande. Portanto, a relação com o Canadá, que é relevante, um parceiro e vizinho do mesmo continente em que nos encontramos, é muito importante e se inscreve dentro desse objetivo de diversificação de parcerias do Brasil. Obrigado. O que tem o tarifaço? O senhor pode nos dizer qual deve ser a postura do país com relação a essas novas tarifas? Bem, nós estamos esperando, deve ser anunciado em algum momento brevemente, vamos ver, examinar. E a base das tarifas e reagir, mandar. Não deixamos de negociar e de conversar até o último momento. Até o dia de hoje houve conversas. Então, nós temos que esperar o que acontecer para examinar e divulgar as medidas que teremos que tomar para equilibrar as tarifas tomadas eventualmente pelos Estados Unidos. Next, Deda Abdallah from Al Arabi. Tá bom? Ok. Uma questão, uma pergunta para o senhor ministro. Amanhã o Brasil está esperando uma decisão justamente a respeito do tarifaço dos Estados Unidos. Até que ponto o Brasil e o Canadá podem tomar decisões comuns e incentivar outros países para
defender o multilateralismo econômico que os países vêm defendendo desde essa... Ou vocês acham que o mundo está caminhando para uma polarização économique? Une question pour Madame la Ministre. Donc, qu'est-ce que le Canada et le Brésil peuvent faire aujourd'hui dans un monde où les gens ont perdu la confiance dans les institutions internationales? Ou est-ce que le monde sera et continuera refrain des décisions des grands pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie? Merci. Ah, bien sûr, merci pour la question. Bien sûr, c'est un moment où on a vu une rupture dans l'économie mondiale. Donc, quand il y a une situation comme ça, on va continuer de former les relations plus fortes avec les pays du monde, pas seulement les grands pays du monde. Ça veut dire que, comme le Premier ministre a dit à Davos, c'est nécessaire pour les puissances moyennes de faire leur travail ensemble. Mais pour le Canada et le Brésil, ça veut dire d'avoir une relation plus forte. Mais nous avons eu ces relations depuis 85 ans et on va continuer de bâtir nos relations. Donc, dans les domaines de minéraux critiques, les changements climatiques, l'intelligence artificielle et la défense, on va continuer de s'assurer que nos entreprises peuvent avoir les ententes fortes ensemble. Donc, nos conversations aujourd'hui étaient là-dessus. Comment est-ce qu'on peut bâtir nos relations, d'avoir une dialogue, pas seulement pour l'année prochaine, mais pour les décennies prochaines. Et ça, c'est le travail pour nous et pour nos leaders. Et peut-être je pourrais commenter sur la question avant de ça, parce que pour le Canada, nous allons doubler les ententes commerciales non américaines dans les prochaines décennies. Et déjà, dans l'année passée, nous avons signé plus de 20 ententes sur la défense et l'économie sur 5 continents. Donc, ce n'est pas une question dans l'avenir de diversifier nos chaînes d'approvisionnement et nos partenariats économiques. Ça, c'est le travail maintenant. Et nous avons fait de progrès importants et les relations avec nos partenaires comme le Brésil est très important. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, de s'assurer que ce n'est pas seulement 85 ans que nous allons célébrer dans le passé, mais dans l'avenir aussi. Une autre 85 années de relations proches entre le Canada et le Brésil. Donc, merci beaucoup encore. Muito obrigado. Só acrescentar as palavras da ministra Anand, palavras com as quais concordo plenamente, que o Brasil e o Canadá são países que defendem o multilateralismo, o direito internacional, as regras de convivência entre as nações a partir de 1945, quando foi criado todo o sistema multilateral das Nações Unidas, mas também os outros, os organismos de Bretton Woods, os organismos financeiros multilaterais, que sempre regeram e contribuíram para o desenvolvimento do mundo neste período. Nós somos 2 países que defendemos esses valores e queremos conviver pacificamente dentro
desse sistema e dentro dessas regras. Somos países, como já foi dito por mim, pela ministra, que estamos pensando na diversificação de nossas relações e, sobretudo, intensificando nossas relações bilaterais. Estamos fazendo e produzindo, neste momento, soluções e decisões e firmando acordos que produzem já resultados efetivos para os nossos países e para as nossas sociedades. E é isso que queremos continuar a fazer. Somos dois países, como eu disse, do mesmo continente, que temos muito em comum em extensão territorial, em cobertura vegetal, em riqueza mineral, preocupação que temos com o meio ambiente, com o bem-estar dos nossos povos e com a convivência pacífica com todos os vizinhos. Obrigado. Next, Aileen Montes from F. Hi, good afternoon. I'm going to ask my question in English because it's for both of you ministers. What is the current progress on the Canada-Mercosur agreement, and do you, if you have a date in sight to sign the agreement, and also how do you see this deal facilitating ongoing initiatives in Brazil like the Belo Sun project of mining? Like the Belo Sun project mining in Pará. Com relação ao acordo Mercosul-Canadá, nós estamos negociando, retomamos a negociação. O Brasil é o país responsável do ponto de vista do Mercosul, da parte do Mercosul, por liderar essa negociação. Já tivemos 6 rodadas de negociações que avançam muito bem, faltam ainda alguns detalhes, faltam ainda algumas áreas, mas são negociações muito importantes, são acordos abrangentes e que, ao feitio dos outros assinados recentemente pelo Mercosul, com outros grupos e com outros países do mundo, são acordos que cobrem todas as áreas da economia e que serão instrumentos importantes de cooperação entre os dois países. Hoje nós conversamos também sobre a questão de cooperação e de parcerias em todas as áreas de mineração, área em que o Canadá tem grande expertise e grande participação em todo o mundo, e deixei claro que, de lado do governo brasileiro, há o desejo de favorecer e de concluir acordos de parcerias com os países que queiram investir no Brasil e promover a agregação de valor aos minerais no Brasil, minerais críticos, terras raras e qualquer outro tipo de mineral, terá sempre o apoio e a parceria do Brasil. Estamos abertos a negociar e a concluir acordos nesse sentido. Muito obrigado. So I'll just add to what Maura said by making 3 points. First, with a combined GDP of more than $4 trillion, Mercosur offers significant opportunities across a range of sectors that can benefit Canadians. Canada is working towards concluding a commercially meaningful trade agreement with Mercosur that will benefit Canadian businesses, keeping in mind the concerns of all sectors of the Canadian economy, including agriculture and agri-food. We have agreed to intensify FTA negotiations with the objective of concluding negotiations on a commercially meaningful agreement as soon as possible, and ideally before the end of 2026. So, as Minister Vieira said, the negotiators are working on an accelerated time frame, and we will continue to work diligently representing the interests of Canadians at all stages. Thank you. Next, Vinícius Lucena from Valor.
I'm going to do it in Portuguese, then in English after. Primeiro-ministro, eu queria voltar no assunto do tarifaço, porque é amanhã que a gente vai ter justamente essa confirmação das tarifas que estão planejadas. E eu queria entender quais são os possíveis caminhos que o Brasil pode tomar. Se é pelo adiamento dessas tarifas, se é no sentido de voltar para a mesa com outras questões. O senhor mesmo tocou no assunto dos minerais críticos aqui, se isso também poderia estar na mesa de negociação com o governo americano. E é isso, queria reforçar no sentido de qual o próximo passo mesmo. Bem, então... For Mrs. Não, só fazer a pergunta. Responder. Eu vou responder rapidamente, porque é muito fácil. Bom, primeiro temos que esperar para saber o que vai acontecer. Não somos nós que estamos anunciando nenhuma medida. O que nós podemos anunciar é que estamos há mais de um ano negociando com os Estados Unidos e discutindo todas as possibilidades. Depois temos que ver, nós temos muitos mecanismos, tem vários instrumentos e temos que examinar e ver como vai ser. Mas nada pode ser dito ou feito antes que se saiba o que vai acontecer, que pode ser amanhã, pode ser um pouco mais à frente, e essa é a nossa posição. Okay. And for Mrs. Anand, I want to know what is your evaluation of this situation in Brazil? Because we are here celebrating, you know, two countries coming together to make an agreement. And your closest neighbor, it's imposing tariffs here, and it happened to your country before. So based on our experience, I want to know how do you evaluate the situation here in Brazil? So as it concerns Canada and Brazil's relationship, that relationship has been strong and will continue to be strong, regardless of the exogenous variables or events that occur outside our countries. We control what we can control. And what we know to be the case is that there are synergies in the relationship between Canada and Brazil that we want to enhance. We already have significant Canadian companies investing in Brazil, and the same is true for Brazilian companies in Canada. De Havilland, for example, Telesat, for example, as well as Caisse de dépôt de placement du Québec, an institutional investor. I met all of those entities in the reception that we just came from. They're examples of the fact that regardless of events and decisions outside of our countries, we have a job to do, which is to ensure that we're growing our respective economies. And we do that for the benefit not just of populations in each country, but of course the systemic bilateral advantages that come from growing supply chains in terms of people-to-people ties and the broader sectoral benefits that accrue when you grow B2B ties. But as I said to the businesses in the room, governments can engage in strategic dialogue, and we will continue to do that. But we all have a role to play when we talk about trade diversification. It occurs at the G2G level, the B2B level, and the P2P level, and then the cross linkages between all of those three groups. And so once again, let me just conclude by saying the World Trading Order has been completely rewired. That is a fact. The actions that we take as a consequence of that and the changes in the broader geopolitical system are in the interests of our domestic economies as well as multilateralism that will occur in the form of middle powers cooperating together. And that's exactly what the Prime Minister said in Davos should occur, and that's exactly what you're seeing play out with bilateral and multilateral partnerships growing in order to address the changes in the global trading environment and the broader geostrategic environment as well. Thank you. Senhoras e senhores, está em
Ladies and gentlemen, the media availability is now finished. We wish you all a pleasant afternoon. Obrigado. Thank you.